eu quero ensinar uma série de orações. Acho que foi ontem, eu encorajei vocês a ouvirem são umas cassetes que estão no YouTube. São cassetes antigas, é do tempo das cassetes, que era as 3 orações. Bem, agora vou ensinar outra oração, que é a oração de Josafá. E também tem outra oração que é de Efésios 3. Vamos começar pela oração de Josafá ou de Efésios. Qual é que o Rafael quer? A minha mulher quer Josafá. Hã? Já viste a Bíblia? Ok. Então, esta oração é a melhor oração que eu conheço para o caso de uma pessoa que está debaixo de ataque. Para mim não há melhor oração. Porque o que aconteceu foi o seguinte: Josafá era um rei de Deus e andava segundo o bom caminho de Deus, e por isso o reinado dele correu bem. Mas há sempre outras pessoas que têm inveja. E então, um dia estava ele muito bem e um mensageiro veio ter com ele e disse: olha, vêm 3 reis para te destruir. Bem, qualquer um desses reis era tão grande que era suficiente para destruir a ele, o povo de Deus. O que é que ele fez? Diz assim: Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, apregou o jejum em todo o Judá, ou seja, no meio dos crentes, e fê-los juntarem-se na congregação para pedir ajuda a Deus. Foram à casa do Senhor. Foi toda a gente, mulheres e crianças, todo mundo foi à casa de Deus para pedir ajuda. Eu quando trabalhei na África do Sul como engenheiro, aqueles governantes eram muito racistas e, portanto, era horrível, mas eram, por outro lado, muito crentes. Eles eram evangélicos. Então, no Parlamento, sempre eles oravam a Jesus. E você diz: como é que é isso possível? Pois eu também pergunto: como é que alguém é de Jesus e faz aquilo que eles fizeram? Mas pronto. E eles também, quando havia secas ou grandes tempestades, eles invocavam invocavam a Deus. Chegavam a parar a nação para todo mundo ir à igreja ou assim, para pedir ajuda a Deus. E funcionava, Deus ouvia. Bem, então Josafá pôs-se no meio do povo e orou. E disse: Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu és o dominador sobre todos os reinos das pessoas. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então, o que é que a gente vê aqui? Que quando o Josafá começou a orar, ele não foi dizer a Deus quão grande é o inimigo, quão grande é o problema. Esse é o problema normal dos crentes e pastores. Vão orar ou rezar e dizer a Deus quão grande é o inimigo, esta doença, aquela dívida, isto, aquilo, aquilo outro. É como se estivessem a dizer assim: quão grande é o diabo. Mas ele fez ao contrário. Senhor, estamos aqui todos. Não és tu, Deus Todo-Poderoso, o maior de todos? Ninguém pode te fazer mal a ti porque tu és imutável e tal. Ele elogiou a Deus. Ele não falou de problema, ele elogiou a Deus. É a primeira coisa que ele fez. Isto é muito importante. Depois ele disse... Depois ele disse várias coisas, depois ele disse assim:
atenta para essas pessoas que não têm acordo contigo. Portanto, quem são eles? Na verdade, aos olhos do mundo, eles é que eram os poderosos. E Josafá era o fraquinho. A ver? Ele não tinha chance nenhuma. Mas o Josafá não se via assim. É como eu costumo dizer. Ele estava a dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eles são o que a Bíblia diz que eles são. Eles são os ímpios. Eles são os que não têm Deus. Não têm conserto com Deus. Eles estão debaixo das maldições. Eu não. Eu tenho um pacto com Deus. Portanto, quem são eles? Eles são incircuncisos. Deus mandou fazer durante esse tempo a circuncisão, que era o sinal de eles serem crentes. E, portanto, na segunda coisa, o que é que o Josafá disse? Nós estamos em pacto. Eu estou em pacto contigo e eles não estão. Eu tenho um pacto contigo. Tu tens um pacto comigo. Mas eles não têm. Isto é muito importante. Está a ver? Eles não têm. Está a ver? Porque eles não têm proteção de Deus. Não é que não é só não ter bênção, eles não têm proteção. Está a ver? Eles não têm proteção de Deus. Tem os demónios para os assaltarem. Depois ele diz assim, tu, ó Deus, prometeste, e agora está a lembrar a Deus as promessas. Prometeste que se sobrevir algum problema, peste, como agora temos aqui. Covid-19 é uma peste. Fome, espada, que é guerra para nos virem matar. Nós nos apresentaremos na tua casa, a ver? Clamaremos por ti e tu nos ouves e nos livras. É a tua promessa, ó Deus. Portanto, estamos aqui. Ou seja, está escrito, Senhor, tu prometeste isto, que saras todas as enfermidades. Tu prometeste, está escrito, que tu supres todas as nossas necessidades. Está a ver a oração deste homem? Fantástico. Depois ele disse assim, tal. Agora, em nós, porventura não os julgarás? Claro que tu os vais julgar, eles não me podem fazer mal. Nenhuma arma apontada contra nós pode prevalecer. Se Deus é por nós, eu estou a dizer agora versículos bíblicos, quem pode ser contra? É a tua promessa, ó Deus. Eu posso ser atacado, mas não posso ser derrotado. Podem vir por um caminho, mas vão cair à minha frente, derrotados à minha frente por outro caminho. E depois ele disse assim, agora, ó Deus, em nós não há força perante esta multidão, não temos força para eles. E também não sabemos o que é que devemos fazer. Não sabemos. Não temos força contra este problema. Pode ser um problema jurídico, um problema financeiro. Não temos força, porque são coisas do governo, eles não sabemos fazer, mas, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Uau! A ver? Está a dizer assim, os meus olhos não estão postos na minha capacidade. Eu é que vou ser capaz, eu sou o campeão, eu posso, eu isto, eu. Esse Deus, o eu, esse Deus não presta.
Nós temos que morrer para nós próprios. Quando somos batizados nas águas, esse eu tem que ficar lá nas águas. Não mais vivo eu, mas Jesus em mim. Então ele estava a dizer, ó Deus, nós não temos força perante este grande problema. Não há forças. Nem, segundo, não sabemos o que fazer. Terceiro, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não é no meu salário, não é no meu patrão, na minha reforma, não é na minha capacidade, não é na minha força, na minha inteligência. Não. Meus olhos estão postos em ti. Tu és o meu Deus. E Deus ouviu. Então, o Espírito de Deus, a terceira pessoa de Deus, entrou num profeta. E isto é uma questão interessante, porque é um ato legal. Deus usava-se dos profetas para dar recados aos reis. Deus não falava diretamente com os reis. E essa? A ver? Deus fala com toda a gente. Todos. Até com os que não são crentes. Fala com todos. Mas não fala a mesma coisa para toda a gente. Então, se ele quer dar um recado ao povo de Deus, ele deu através do órgão oficial, do representante oficial, que era um sacerdote. Então o Espírito de Deus entrou no sacerdote e ele deu o recado a Deus. Está a ver? Isto aqui é uma outra coisa muito interessante, que é assim. Agora já há muito tempo que eu não ouço essas conversas, mas no início da nossa igreja havia sempre um irmão que dizia assim: eu vou dar algo familiar à minha maneira, porque Deus também me fala. Pois, Deus também te fala, mas quando é para coisas de liderança não te vai dar a ti o recado. Imagina aí um banco e tem o gerente do banco. Então, e o gerente do banco, de uma regional, de Faro, ou de Portimão, sei lá. E a sede aqui em Lisboa e aqui a direção-geral para dar um recado àquela como é que se diz? Sucursal. Vai dar o recado através do porteiro, da pessoa que faz a limpeza do banco. Não acha que isto é um bocado esquisito? Claro que não. Mas ele também podia dizer: eu sou porteiro, mas o grande chefe, quando vem aqui, também me cumprimenta. Ele também fala: pois fala contigo, como está, sei lá, ele é simpático, mas não te vai falar das coisas de liderança, que é, hierarquicamente, tu não estás a esse nível. Isso é outra coisa que as pessoas não entendem, né? Para mais aqui em Portugal, os portugueses, há muita coisa que precisam de ouvir, e só na igreja é que vão ouvir e perceber, que é a questão da autoridade, de hierarquias, etc, etc. Mas é só uma curiosidade que Deus deu um recado através do órgão oficial, que foi o profeta Jaziel. Então ele disse: dai ouvidos, ó Judá, todos vós moradores em Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, porque o Senhor diz o seguinte: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas passa a ser a peleja de Deus. Uau! Sabe que o pacto de sangue é exatamente isso? Se nós estamos em pacto com Deus, a bem com Deus, podemos orar assim: Senhor, eu fui atacado com esta conta agora aqui, com os impostos não sei das quantas, com o fisco, com sei lá o quê, mas eu estou em pacto contigo. Ele ameaça-me que tira a casa, que tira isto, aquilo, aquilo outro, mas tu és o meu Deus. És o Deus que supres, abres um caminho, não há caminho. Então, e quem são eles para me ameaçarem? Quem são eles para dizer isto, aquilo, aquilo outro? Agora, ó Deus,
Em mim não há força perante eles. Eles têm a polícia, têm isto, têm aquilo, têm aquilo outro. Nem eu sei o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em ti. Não é em mim, nem o que eu sei, que não sei, o que posso, não posso. É em ti. Que lição tão importante para os dias de hoje, quando uma pessoa pensa que vai levar o assunto a tribunal. Quer dizer, uma verdadeira vergonha. Um primeiro-ministro acusado de ser corrupto. Vergonha. E outro que cancela uma data de coisas com bases tão estranhas. Que nem ele próprio acredita. Ele faz aquilo que está encomendado, como é evidente. E você acredita no sistema. Eu acho tão engraçado que há comentadores, pessoas honestas, pessoas sinceras, e há vários tipos. Há aqueles que são pagos para dizer o que o governo diz, frases e tal, que é para o povo acalmar, e aquelas mentiras. Depois tem os que dizem coisas que deviam dizer, mas que os chefes não deixam, porque está debaixo do controle do governo, são expulsos. Depois tem aqueles que genuinamente acreditam que nós estamos em democracia. Eu tenho pena deles, porque então, eu também acredito em democracia e digo, a nossa Constituição é uma coisa espetacular. Só que o problema é que, eu já sei há 30 anos, que nem 10% disso eles cumprem. Então, e a gente vai pôr a nossa confiança nisso? A ver? Eu conheço muitos advogados, hoje temos advogados, 5 advogados, 7 advogados em várias partes do mundo, aqui temos mais, para nos defender e resolver assuntos, etc. E eles dizem, é uma roleta. Então, o que é que a gente tem que dizer? Em nós não há força, nem sabemos fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu posso ter que ir a tribunal, posso ter que ir isto aqui, mas os meus olhos estão postos em Jesus. Aí, porque eu estou em pacto com Deus, eu dei a minha vida a Jesus, tudo que é meu já não é meu, isso é outra coisa. Para estar em pacto com Jesus, você tem que genuinamente estar debaixo daquela regra que Jesus é que disse, que ninguém pode ser salvo, entrar no céu, se não trocar absolutamente tudo que tem e que é por uma pérola mais cara. Então, quando um dia eu era novo convertido, eu vi isso, eu fui para casa e escrevi numa folha de papel aquilo estava em meu poder. Conta bancária, dinheiro, casa, sei lá, tudo isso. Cheguei à igreja e disse, Senhor, a partir de agora isto não é meu, é teu. Eu sou apenas um mordomo das tuas coisas. Ao longo dos tempos, Deus me vai abençoando com mais coisas. E eu volto e não volto, torno a escrever. Agora, se era mais isto, proporcionar-se, está aqui, não é meu, é teu. Estou a dispor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que faz isso, ela entende que, na verdade, nada é nosso. Mesmo quando a pessoa diz, não, esta casa é minha, porque eu fui ao notário, quando tu morres não levas daqui nada, está-te emprestado. Tu comes a comida e as coisas que estão aqui na terra, tudo é de Deus. Respiras o ar que Deus é que faz. A vida que tu tens é uma vida que Deus te deu. Eu conheço irmãos que, quando chegaram à igreja e entregaram a vida a Jesus, nas últimas, com cancro, a morrer, com empresários, por exemplo, quase na falência, etc, etc. E então eles pediram, eles se entregaram a Jesus, admitiram que tinham errado, enfim, foram fazendo as coisas à maneira de Deus e Deus os foi abençoando. E então, alguns deles, para não dizer muitos, a certa altura já se achavam os campeões. E já não ouviam a Deus. Às vezes ouviam, outras vezes não. Também já não vinham à casa de Deus porque Deus compreende. Também já não honravam tanto a Deus na área financeira.
E Deus avisou 1, 2, 3, 4, não sei quantas vezes, e a certa altura a pessoa a quem Deus tinha-lhe dado a segunda vez vida, emprestou-lhe vida, porque ele ia morrer. Alguns até estavam em coma, e Deus deu-lhe vida. Então viveram 1 ano, 2, 3 anos, ou 6 meses, mas depois esqueceram-se de Deus. Não quer saber mais de Deus. Deus tirou-lhe a vida. A vida nunca era dele. Nem a vida é sua. Porque se fosse sua, você não morria. Pense bem no que eu estou a dizer. Então, o que é um ato de sabedoria? A gente dizer a Deus que nada é nosso, que é dele, eu sou o mordomo, eu tomo conta daquilo que não é meu. Por exemplo, os nossos filhos. Os nossos filhos, nós temos a mania que que os nossos filhos são a nossa propriedade. E em países como Portugal, não é só Portugal, há muito essa coisa, principalmente da parte das mães. Em muitos outros países, na Holanda, por exemplo, não é assim, não é? Mas os filhos não são nada nossos. São de Deus, são criaturas de Deus, que Deus pôs nas nossas mãos para o criarmos, educarmos, amarmos, ensinar, até que eles sejam adultos e comecem a fazer a família deles. Claro que a gente os ama, mas eles não são nossos. Se a gente entender isso, o casamento funciona melhor. O relacionamento entre pais e filhos passa a ser uma maravilha. Então, isto a propósito de dizer que temos de saber essas coisas. Bem, então, Deus disse este recado, disse: não temam, não se assustem com esta grande multidão, porque a partir de agora a peleja, a guerra já não é vossa, é de Deus. O que é que Deus estava a dizer? Estava a dizer aquilo que nós ensinamos acerca do pacto de sangue. Quando nós estamos em pacto com Deus, quer dizer que tudo que for meu está ao dispor de Deus, então também tudo que é de Deus está ao nosso dispor. Se alguém nos atacar e nós clamarmos assim, Deus diz: espera lá, então a guerra é minha, tu estás em pacto, e o pacto é tudo que for, se tudo que eu tiver à disposição de Deus, se é uma condição, se tudo que eu tiver nas mãos de Deus, é de Deus, eu sou apenas mordomo, quer dizer que Ele pode fazer o que quiser, então também tudo que Deus é e tem está ao meu dispor. Se eu for atacado, e Ele, vamos assim dizer, é obrigado a vir me defender. Está bem? Isso responde a muitas coisas. Porque é que há crentes que oram e nunca nada acontece? Porque eles nunca dão quase nada para Deus. Nem sequer morreram por eles próprios. É eu. Porque é que há igrejas que são evangélicas e não há frutos, não há milagres, não há curas, as pessoas não vencem? Porquê? Porque é o eu. O pastor é o estrela. E vamos dar aqui um espetáculo de música. Eu gosto muito de espetáculo e de música, mas para lá. As reuniões não é de espetáculo, não é? É de louvar a Deus do coração. E o líder, nós ensinamos assim, que o líder de louvor não é para ser ele a louvar a Deus, é ele guiar o povo para ser o povo a louvar a Deus. A ver? E o trabalho do pastor não é ele ser o campeão ali, a estrela ali do lugar, não. É ele guiar o povo. Chega à casa de Deus, no primeiro passo, faz os sacrifícios, como no Velho Testamento. Sacrifício de honrar a Deus com louvores e com finanças. Depois entra no lugar santo, que é o candelabro, ouvir a palavra de Deus. E depois então, na terceira parte da reunião, que é quando nós vamos orar ou ministrar o poder de Deus, é o Espírito Santo que opera, não é o pastor. Anda cá, meu irmão, que eu vou orar por ti, aleluia. Bem, eu também digo isso, mas espera lá, eu sei perfeitamente que quem ora, eu ponho a mão, mas quem põe o poder que realmente cura, não sou eu não tenho nada, eu não tenho nada na manga. É Ele, o Espírito Santo, que foi. Então, este entendimento de quem é que faz o quê e como é que as coisas acontecem,
É isto que nós temos que entender. Fé é isto, é entender a lógica de Deus, a lógica da Bíblia. E depois o giro é que Deus nunca muda. Então, Deus disse, ok, afastem-se que agora a guerra é minha, vocês clamaram pelo vosso pacto. Então, o que é que Deus fez? Ele fez com que o exército número 1 começasse inexplicavelmente a lutar contra o número 2. O número 2, o número 3, o número 3, o número 1, mataram-se todos uns aos outros e o povo só louvava a Deus. E a malta chama, olha os aleluias, olha os coitadinhos. E a gente vence e eles não. Está a ver? A gente vence. Porque, entretanto, o que é que o rei fez? Aquilo que ele sabia. Vamos todos louvar a Deus. Onde é que está aí o grupo de louvor? Vamos aqui todos louvar a Senhor. A ver? Eles louvavam a Deus. E Deus operou. E Deus não muda. Ele faz isso hoje, em grande escala, em pequena escala, para todos aqueles que se voltarem para Deus e fizerem esta oração assim. Posso ouvir a mãe? Então vamos chamar aqui o time e vamos fazer esta oração agora mesmo. Toca o hino de adoração. Aleluia, assim. Vamos imaginar que você é uma pessoa que tem uma situação complicada, uma dívida, um dinheiro, uma doença, o que for. Então, essas coisas são os exércitos maus que estão a atacar você. Então, você vai fazer esta oração de Josafá. E no final da oração, vamos louvar a Deus. É isso que eu faço muitas vezes. Está a ver? Eu pedi ali para a Ruth ir buscar os pedidos de oração. Enquanto fica à espera dos pedidos de oração, já agora vou orar por essas pessoas todas. Vou ensinar você a orar. Vamos cantar um hino de adoração. Vamos começar por aquele que diz, tu és digno. Ele é digno. Digam todos assim, Senhor, Tu és Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém que te possa jamais vencer. Não há ninguém que se chegue a Ti. Tu és o Deus acima de tudo e de todos. Não há quem te possa resistir. E Tu és o único que é digno de toda a glória e toda a honra. Aleluia. Cantemos esse hino. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque Tu criaste, se tudo criaste, por Tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, Tu és digno, Senhor.